Bom dia. Todo mundo bem? Alguém não? Então tá bom. Então estamos bem, né? Que Deus abençoe a cada um na chegada, na permanência e na saída daqui. Que possamos sair daqui melhores do que estamos entrando. De conforto, de consolação, de acolhimento da parte do nosso Deus, do perdão que Deus oferece para cada um de nós. Certamente disso vai resultar um estado de espírito melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe e que isso possa ser possível para todos nós nesse momento, nesse encontro aqui de culto. Hoje nós temos como tema, baseado nos textos que nós temos, especialmente o texto do Evangelho, uma fala de Jesus, é sobre recompensas. É o título do, digamos assim, o tema do nosso culto de Deus, no nosso culto de hoje. Recompensas de Deus em relação à nossa vida de fé e de consagração a Ele. Então, que Deus abençoe, que a gente possa pensar nessa direção, possa construir também referências e valores nessa direção. Certo? Sim. Então tá bom. Então nós vamos começar cantando o primeiro hino de hoje, que nós temos do nosso hinário luterano, que é o hino número 153. Ó Santíssima Trindade, de ofuscante resplendor, és a fonte da bondade, donde emana o puro amor. Pai celeste poderoso, nosso eterno Criador, vem, recebe gracioso dos teus filhos o louvor. Verbo e carne revelada, nosso Redentor Jesus, pelo mal foi condenado, nos salvando sobre a cruz. Vem, Espírito da vida, a verdade declarar, que nossa alma deprimida sempre pode consolar. Através desse hino nós nos colocamos diante da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E adiante desse Deus que nós vamos também abrir o nosso coração, trazendo o nosso pedido de perdão nesse momento. Ficamos em pé. Querido Deus e amado Pai dos céus, obrigado por teres recebido a cada um de nós neste momento de culto, de adoração, de louvor a Ti. Obrigado por receberes a cada um de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo trazendo muitos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Obrigado por teres mandado o Senhor Jesus para resolver esse problema do pecado em nosso lugar. E Ele, dando sua vida, resgatou a nossa. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos e pedimos que amorosamente Tu perdoes esses pecados e conceda-nos o Teu Espírito Santo, a fim de podermos corrigir a nossa vida e andarmos na Tua presença. Que saibamos também compartilhar o pecado que recebemos de Ti com as pessoas com as quais convivemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pergunto-lhes então na presença de Deus, nosso Pai, se vocês estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, e também se desejam corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo. Se isto é verdadeiro, sincero nos seus corações, diante de Deus confirme dizendo sim. Sim. Sendo assim, anuncio a vocês a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. O salmo do dia de hoje
nós encontramos no capítulo 119 do livro de Salmos, no versículo 153 até o versículo 160. Então aqui nós temos a seguinte palavra: Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois eu não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para os estranhos, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. Todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Nós vamos compartilhar agora o texto do Antigo Testamento, que é o segundo texto de hoje, em Jeremias capítulo 29, versículo 5 até o versículo 9. Então aqui a palavra de Deus diz assim: Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: Como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Essa então é a palavra do profeta Jeremias para o dia de hoje. Agora nós cantamos o próximo hino, que é o número 190 do nosso inário. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial.
Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo. Grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz. Seguimos agora com a leitura da epístola de hoje, que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 a 13. O texto então diz o seguinte: Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela será legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço a Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso confia
Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 42. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Sobre as recompensas. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, então nosso tema de culto hoje é sobre recompensas. E aí vem a primeira pergunta: que recompensas nós temos servindo a Deus? O que é que vocês acham? Eu tenho muitas bênçãos. Pensa. Muitas. Dá para dizer uma só para mim? Das muitas? Por eu ter saúde. Saúde? Poder ser livre. Livre. Saúde e liberdade. É. Mais alguém arrisca? Obrigado. Tá certinho. Não? Os outros não têm recompensa nenhuma. Tem? Ah, Dona Norma? Tem. Diz uma lá, Dona Norma. Saúde, ela e meus filhos maravilhosos. Os filhos maravilhosos. Concordo com a senhora. Beleza. Mais alguém? Família? Paz, alegria. Legal. Márcia? Eu sei que Ele me abençoa porque Ele está no meu apartamento e eu busco Ele sempre e falo com Ele. Beleza, Márcia. Isso aí. Essas são algumas das bênçãos, né, que nós temos por sermos fiéis a Deus, tá? Eu acredito que vocês devem ter dentro da cabeça de vocês muitas aí que vocês estão guardando e não querem me contar. Mas não tem problema. Eu vou respeitar a privacidade de vocês. Deus sabe. Deus sabe, né? Tá lá, tá bem. Existe alguma recompensa em obedecer à lei de Deus especificamente, já que um dos textos hoje falou sobre lei? Algum benefício especial na obediência da lei? Eu acredito que a gente tenha mais paz. Mais paz, obedecendo a lei. Beleza. Algum tipo de vantagem ou benefício ou recompensa especial em obedecer o Evangelho? Tem diferença? Não tem? Reconhece que tem, são dois assuntos diferentes, né? A lei, ela nos obriga. O Evangelho nos convida. Obedecer o Evangelho, atender ao convite, tem algum tipo de benefício diferenciado de obedecer aquilo que a lei manda? Será? Muito bem. O que vocês acham? A gente vai ter mais recompensas para o lado de cá, que a gente chama de tempo da graça, enquanto a gente está vivo, ou para o lado de lá, que a gente chama de tempo da glória, que é depois que a gente morre? Onde é que está o maior volume de bênçãos, de acordo com o que vocês pensam? Do lado de lá? Todo mundo acha? Eu acho. Lá tem mais do que aqui? Mesmo? Lá é toda a eternidade, né? Toda a eternidade. Beleza. Alguém já contou isso para vocês? Depende do que fizer aqui. Olha, eu gosto da minha vida. Não pretendo descobrir, não. Eu também gosto, mas eu estou preparada para o lado de lá. Tá, né? A gente acredita que tem esse lado, porque tem muitos testemunhos bíblicos, né? De que já foram e que contaram, né? Que deixaram registrado. Deus fala dessas bênçãos que tem pro lado de lá, né? Pro lado de cá tem bastante também. Tem muita coisa que a gente talvez ainda não descobriu, né? Pro lado de lá elas são mais duráveis, pro lado de cá elas são mais instáveis, né? Mas existem bênçãos pro lado de lá, existem pro lado de cá também. Pastor, eu queria ter muito a vida eterna. Esse é um presente que Deus tem para todos nós, por causa da nossa fé. Fica na fé que você vai chegar lá. Eu tenho fé em Deus. Então, vai chegar lá, né? Agora uma outra pergunta. Vocês que recebem muitas bênçãos, vocês se acham dignos de receber as bênçãos que recebem? As recompensas? Vamos falar de dignidade agora. Quem se acha digno de receber as bênçãos de Deus? Levanta a mão aí. Né? A gente tem aquele medo de se achar digno de receber as bênçãos de Deus. É que nem sempre a gente acha que Nem faz sempre, o né? certo, né? Sim, nós temos dignidade. Quem que nos dá a dignidade para receber as bênçãos de Deus?
Jesus, no perdão dos nossos pecados, Ele nos limpa e somos dignos de receber. Aquele tempo que a gente tem o perdão, a gente está digno de receber as bênçãos. Pode levantar. Quem se acha digno de receber as bênçãos de Deus? Tá, perderam o medo, né? Beleza. Essa pergunta é meio pega-ratão, né? A gente fica meio em dúvida, o que será que ele está querendo? Mas é isso. Então, sim, nós somos o povo abençoado de Deus, nós recebemos recompensas. Jesus disse isso no Evangelho de hoje, né? Quem receber um profeta, quem der um copo d'água, já é digno de receber bênçãos, já receberá as bênçãos, por ter feito alguma coisa boa, né? Vejam bem, como que a gente vive no tempo da graça com recompensas. Eu vou começar o versículo e acho que vocês vão conseguir completar. Quem crer e for batizado, a recompensa. É só crer e ser batizado tem a salvação. Essa é a recompensa. Outro, pedir, buscai, batei. Essas são as recompensas. Nunca Deus disse, bata e daí fique batendo esperando para ver se um dia vai. Acredita nisso? Vai lá. Não, ele disse, batei e abrir-se-vos-á. Eu vou abrir se vocês baterem na minha porta. Se vocês pedirem, eu vou atender. Se vocês me buscarem, eu vou deixar achar. Entrega o teu caminho ao Senhor e mais Ele fará. E o mais Ele fará. A recompensa está aí. A dica está dada. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Recompensas. Está aí. Buscai né? primeiro. Como se diz? Buscai e achareis. Buscai e achareis. E daí? Pedi e dar-se-vos-á. E daí? Batei e abrir-se-vos-á. Então, essas são as recompensas. Quer dizer, nós temos recompensas já. Outra que o senhor falou. De buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a outra recompensa, né? Quem crê nele e confia nele e ama ele vai levar essa pessoa para a vida eterna. Para a vida eterna, certamente, né? Então, essas bênçãos são as recompensas, né? Que nós temos as recompensas já aqui e temos as recompensas que são as recompensas eternas. Então Jesus, quando está falando agora lá no texto do Evangelho de hoje, ele fala assim: quem receber um profeta terá parte na recompensa dele. Quem receber uma pessoa boa terá recompensa que essa pessoa também tem, a recompensa dela. Então aqui nós temos duas situações, né? Que Jesus vai fazer esse comparativo. O profeta, por exemplo, vocês lembram aquela história do Elias, que foi lá na casa da viúva e pediu para a viúva: faça um pão para mim. E ela disse: mas eu não posso, só tenho pão para fazer para mim e para o meu filho, vamos comer esse pão, vamos morrer de fome. E o Elias disse: não, faça o pão para mim, eu estou com fome, faça o pão, usa o teu azeite, usa o teu trigo e faz um pão para mim, que nunca mais vai faltar trigo, nunca mais vai faltar azeite na tua casa. E a viúva foi lá e fez, e depois ela continuou tirando, aquilo nunca mais acabou. Lembra dessa história? Sim. Essa é a recompensa de ter recebido um profeta, de ter atendido um profeta. O Elias era o profeta, a viúva recebeu o profeta, atendeu o profeta, saciou a fome do profeta e teve o seu problema que ia começar quando terminasse o trigo, nunca mais a terminou. Essa foi a benção era do profeta que a viúva recebeu. Por ter acolhido o profeta de Deus, por ter recebido o Elias como seu pastor na sua vida, por ter acompanhado lá com o Elias o momento da vida dele, Deus deu para ela a bênção que era dele, repartiu com ela a bênção que era dele. É isso que nós aprendemos de Jesus. E nunca mais faltou pão na casa daquela mulher, nem azeite, nem trigo. E uma pessoa boa, Jesus disse também: quem receber uma pessoa boa e der, mesmo que seja um copo d'água, ou seja, mostrar bondade humanitária de atender com um copo d'água, que é uma coisa muito simples, também terá a bênção dessa pessoa. Então nós temos aí dois extremos: a complexidade da relação com o profeta e a simplicidade da relação com quem precisa só de um copo d'água. As duas extremidades. O que vocês fizerem para atender essas dimensões da vida de vocês,
resultará em bênçãos e recompensas na vida de vocês. Essa é a fala de Jesus. A fé e o amor ao próximo, a fé em Deus e o amor ao próximo são brindados por Deus com recompensas, com bênçãos, são as nossas recompensas. Ou seja, quando nós falamos de recompensas, nós falamos de coisas boas, são as coisas boas que Deus dá para nós. Recompensa, a palavra vem de pesar, do latim de pesar, como uma balança, que se pesa e o que se repesa. A recompensa é o repeso, ou seja, a avaliação daquilo e fazer de novo aquilo. Recompensar quer dizer fazer uma avaliação dos atos, pesar as atitudes e premiar um ato bom. É isso que Deus faz. Deus olha para nós, Deus nos enxerga, Deus vê aquilo que a gente faz, Deus avalia aquilo que a gente faz e Deus recompensa por aquilo ser bom, se aquilo que estivermos fazendo for bom. Então esse é o olhar de Deus, é um olhar cuidadoso, é um olhar atencioso, que busca em nós motivos para poder nos abençoar. Ou seja, Deus quer nos abençoar, por isso que Ele revê as nossas atitudes, Ele revê os nossos atos, Ele olha de novo para aquilo que a gente falou, para aquilo que a gente fez, com muita atenção para perceber que realmente fizemos, quais são as nossas motivações, quais são as nossas razões para fazer. E quando Deus nos encontra convictos, quando Deus nos encontra convencidos de fazer o bem, quando Deus nos encontra decididos a fazer o bem, Deus nos dá as recompensas. Então as recompensas, elas são frutos de um olhar atento de Deus para mim. Então se você está se sentindo abençoado, saiba que Deus está te cuidando, Deus está te olhando, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está atento ao que você está fazendo, sentindo, falando e dizendo. E por isso que Deus está te abençoando. Esse é o resultado do olhar. Então, a gente precisa agora pensar quais são os nossos atos, o que eu estou fazendo diante de Deus, o que Deus está vendo quando me olha, o que Ele está enxergando. Deus está avaliando duas coisas. Deus está avaliando a minha condição, que é uma condição de pecador, e Deus está avaliando os meus atos, o que eu faço dentro dessa condição. Na minha condição eu não consigo mexer, eu serei pecador, nasci pecador e vou morrer pecador. Isso não tem mais conserto, isso vai ser assim para sempre. Todos nós, ninguém vai ficar santo aqui dentro deste mundo, todos nós seremos pecadores para sempre. E é exatamente por isso que Jesus morreu na cruz, porque isso não terá mais conserto, é só pela fé que a gente vai ter o perdão dessa condição. Agora nós temos um outro, que o apóstolo Paulo falou ali naquele texto difícil do Evangelho, da Epístola de hoje, de pecado e lei, pecado e lei, pecado e lei. O apóstolo Paulo está falando de atos pecaminosos, coisas que a gente faz, que agora sim, são escolhas da gente. A gente escolhe ser, a gente decide ser. E essas escolhas e decisões, se elas forem acertadas, atrairão mais bênçãos e recompensas. Se elas forem erradas, terão punição. Porque Deus castiga o pecado daqueles que não se arrependem, daqueles que não confessam e daqueles que não buscam corrigir a sua vida. Aí vem castigo. Então Deus está olhando para isso. Deus está olhando para a nossa condição de pecadores e já nos amou sendo pecadores e continua nos amando, entregou Jesus para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Esse problema está resolvido, mas Deus quer agora uma continuidade de vida para poder trazer mais bênçãos, outras bênçãos da vida, que são aquelas bênçãos decorrentes da nossa confissão, do nosso arrependimento. Por quê? Também não conseguimos evitar atos pecaminosos. Resbalamos por causa da nossa fraqueza e fragilidade de fé e cometemos atos pecaminosos decorrentes da nossa condição de sermos pecadores, que não podemos evitar. Mas Deus não quer que a gente escolha sempre o caminho do erro, sempre o caminho do pecado, o caminho do que é diferente. Por isso Ele nos deu a sua lei e nos deu o seu Evangelho. A sua lei que nos coloca diante do desafio de obediência e o seu Evangelho que nos convida a virmos para perto dele, para recebermos o perdão. Então, o exercício da vida cristã se dá nessas duas dimensões e nós precisamos agora transitar no meio disso. E é no meio dessa condição de pecado e pecadores que nós vamos encontrar as recompensas, se nós tivermos atos de fidelidade. Então, nós podemos agora alinhar a nossa vida com Deus. Somos livres, podemos decidir e podemos escolher. O pecado não nos obriga mais.
Nós temos o Evangelho que nos habilita para poder fazer uma boa escolha. Então é importante que agora a gente tenha seriedade em relação à vida, paciência em relação à vida, não seja muito afoito, porque quando a gente é muito afoito, muito apressado, a gente tem a tendência a cometer mais erros. Então é melhor levar a vida tranquilo, sossegado e refletindo. Sabedoria que Deus nos dá com o tempo. Às vezes quando a gente é mais jovem tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. A gente já quer resolver tudo na hora, tudo já, tem que ser para ontem. E com o tempo a gente vai ver que pode ser para amanhã também, não vai ter problema nenhum. O tempo nos dá essa sabedoria. Mas enfim, essa é uma sabedoria que a gente precisa buscar com Deus, para ser mais assertivo nas coisas que a gente tem. Então vejam o que o salmista diz hoje, o salmo que a gente leu hoje, o Salmo 119, ele diz assim, no versículo 153, eu não tenho desprezado a tua lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não deixo de obedecer os teus mandamentos. Terceiro ponto, vê como amo os teus mandamentos. Esse é o meu posicionamento inicial. Eu quero conhecer os mandamentos, eu quero amar esses mandamentos, eu quero obedecer esses mandamentos. Conseguir é outra história, mas eu quero, eu busco. E é por isso que eu venho numa igreja, é por isso que eu faço minha oração, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu lembro do meu batismo, é por isso que eu venho na Santa Ceia, porque eu quero fazer desse o meu exercício, porque eu quero receber as recompensas. Então, mesmo sendo pecador, o salmista procura cultivar atitudes que possam garantir para ele recompensa e não punição. Essa é a nossa história de hoje, esse é o nosso aprendizado de hoje. Que os evangelhos, que os textos de hoje nos convidam a pensar. Se desejamos recompensas divinas, então nós precisamos ter escolhas mais acertadas. Quanto mais escolhas acertadas, mais bênçãos a gente vai ter. Refletir sobre as decisões e procurar ser mais assertivo nas escolhas e decisões da gente. Então, nós não podemos corrigir a nossa história, mas essa história do pecado está em nós, nós não temos como corrigir. Mas nós podemos basear as nossas escolhas, nós podemos filtrar as nossas decisões, podemos avaliar a nossa conduta e orientar a nossa consciência pela palavra de Deus. Esse é um exercício capaz, possível e que nós conseguimos fazer. Então é importante sempre dar aquela revisada. Por isso que o Martinho Lutero diz assim, pega a lei de Deus, os 10 mandamentos e leia isso. O Martinho Lutero lia todos os dias. Não só os 10 mandamentos, mas todo o catecismo menor. Ele também não é grandes coisas, ele tem 20 páginas por aí, 15 páginas pequenininhas. O Martinho Lutero ele lia todo dia aquilo, porque ele entendia que aquilo servia como freio, espelho e norma para a vida dele. Para parar de fazer os pecados, para mostrar como é que eu estou e para mostrar para onde é que tem que ir. E isso é um exercício diário que Lutero fazia sempre para não se desviar da lei de Deus. Por quê? Ele queria as recompensas. Ele desejava as recompensas. Então esse é o caminho que nós temos também hoje. No Evangelho de hoje, Jesus nos ajuda a pensar sobre isso, considerar o amor e o respeito para com a palavra que o profeta representa. Quando ele fala do profeta, ele não fala do homem, da pessoa, mas ele fala daquilo que o profeta traz. Hoje ele falaria do pastor, mas não está falando do Alcione, está falando da palavra que o pastor tem que trazer. Receber o profeta é receber essa palavra que é anunciada. Essa palavra não sou eu que crio, não é da minha cabeça que eu tiro, mas entrego para nós e compartilho aqui entre nós aquilo que Deus me dá, que está aqui dentro da Bíblia. Esse é o recebimento do profeta, é o recebimento da palavra anunciada pelos pastores e profetas. E Jesus está agora, então, nos conectando a essa fonte de recompensas, que vai se estabelecer pelo contato das pessoas com os seus profetas, com os seus pastores, com a pregação que esses pastores trazem e representam, e, além disso, com essa relação horizontal que é de olhar as pessoas que estão à minha volta e atender as necessidades daqueles que estão à minha volta. Ou seja, Jesus está repetindo aquilo que ele já disse: ama a Deus acima de tudo, o profeta, e ama o teu próximo como a ti mesmo, a tua relação com o próximo. Isto atrai as recompensas de Deus. Então, é isso que Jesus está querendo trazer para nós, de um ato complexo de receber a palavra e de refletir sobre a palavra, a um ato simples que é de repartir um copo d'água com alguém. Jesus ofereceu isso, por exemplo, para o jovem rico
Aquela história, aquela parábola que tem lá, né? Que o jovem chegou e queria, o que eu faço para ir para o céu? E Jesus disse, pega tudo que tu tem. Ele já tinha vindo para o profeta, né? Já estava falando com o profeta. Agora o profeta vai dizer para ele, vai dar uma palavra para ele. Jesus é o profeta e Jesus dá a palavra. Vai e vende tudo que tu tem e distribui entre os pobres os teus bens. E o que o jovem fez? Ele ouviu o profeta. Ele foi no profeta. Mas ele não gostou da palavra do profeta. Ele disse, se é isso que eu tenho que fazer, então eu vou embora. Ele foi embora, fico com as minhas riquezas, mas não vou repartir meus bens com os pobres. Ele só fez uma parte. E aí Jesus disse que ele não teve a salvação, porque ele não seguiu o caminho, que era de receber o profeta e amar o próximo. Então Jesus deu essa oportunidade e disse, olha, se você fizer isso, você terá riquezas no céu. E ele preferiu, não, prefiro as riquezas daqui. Deixa eu ficar com as minhas riquezas, eu não vou fazer nada por ninguém. Então, foi embora e renunciou à recompensa. Quando Deus está concluindo a nossa Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia lá, Deus deixa uma palavrinha para nós, lá no versículo 12, que diz assim, ó, venho logo e trago a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse é o anúncio de Deus. Estou voltando. E estou voltando com a recompensa na mão, para aqueles que me seguiram. Então nós já temos a dica aí, né? Quando Deus fala com Abraão, lá no início da história, está começando a história da igreja, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele diz, não tenha medo, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será grandiosa. Esse é o que Deus anuncia para Abraão no início da caminhada de fé. E lá no fim da caminhada de fé, eu venho vindo, estou voltando e vou trazer recompensa. Tem recompensa do início ao fim. Desde o dia do nosso batizado ali, até o dia da nossa morte. A tua entrada e a tua saída será guardada por recompensas. E aí, em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. É preciso ter muita coragem, a vida é desafiadora. Não perca essa coragem, confie em Deus. Então o convite que a gente tem hoje é de olharmos para esse Senhor, buscarmos a Deus e buscarmos junto a Ele as nossas recompensas, compartilhar as recompensas com o próximo que está aí, o copo d'água que a gente pode oferecer um para o outro, né? E aí continuar pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, o Senhor levante o seu rosto, essas são as recompensas que buscamos. Que seja possível essa caminhada debaixo dessa bênção. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, vamos lembrando então os nossos aniversariantes aí. Nós tivemos aí no dia 21 de junho o Sandro Silva Borges, no dia 24 o Adriano Pospichil da Silva, no dia 27 o Vinícius Pospichil Weber, no dia 28 a Gabriela Becker Sel, no dia 29 a Andressa Lindol, dia 30 o Alessandro Rodrigues
E dia 1º, Anita Araújo. Esses são os aniversariantes que nós temos. Hoje é dia 2? Pastor, dia 28 de julho, a minha cunhada, a mulher do Paulo, tem aniversário. Tá bem. Hoje é 2, né? Então hoje nós temos o aniversário do Ronaldo Luiz Fernandes, da Maria Júlia Albrecht, a nossa Maju, e do Clóvis Madri Silva também. São os aniversariantes de hoje, tá? Então, por estes nós queremos aí fazer a nossa oração, também vamos lembrar a tua cunhada lá, tá? Tem mais algum pedido, alguém de aniversário que eu não lembrei? Dia 30, Inês. Então tá bem, vamos orar por ti também aí, vamos lembrar dessa bênção especial na tua vida aí, tá bem? Legal. Pastor, dia 21 a Marilisa também. A Marilisa. Aham, tá bem, vamos lembrar ela também, Dona Maria. Eu tenho uma prima em Santa Rosa que faz dia 31 de julho a Liliane. Tá bem, vamos lembrar ela também. Bueno, nós queremos lembrar agora algumas situações. Quem? A Loiva? Fala, Loiva. Tá escondidinha lá, não te enxerga, Loiva? Tá bem, então vamos lá lembrar o Adriel também. Legal, Loiva. Alguns outros pedidos que nós temos aqui de oração, então, por situações de saúde, tá? Nós queremos acompanhar o pastor Valdomiro. O pastor Valdomiro já esteve várias vezes aqui fazendo culto com a gente também. Ele é pastor aqui do nosso Digra e diretor de uma escola em Canoas. E ele está com uma situação de saúde com a esposa, passando muita dificuldade. Voltou para a CTI novamente, então a situação está bem delicada, a situação de saúde deles lá. E aí nós vamos lembrar dele também nas nossas orações, pedindo que abençoe lá para que a saúde volte também com a esposa dele, tá? Lembramos o seu Ramires, a situação do seu Ramires permanece na mesma condição. Essa semana a gente esteve junto novamente lá, orando e levando a Santa Ceia lá para Silvia. Ele já não tem condições de receber mais a Santa Ceia também. Então a situação está bem delicada ali, né? Então continuamos orando pelo casal para que eles resistam firmes aí nesses tempos de dificuldade. E ontem também tive a oportunidade de estar com o Vladimir Praz. Ele está internado no hospital aqui em Cachoeirinha, aguardando um leito para um hospital de maior complexidade, que a situação dele é muito grave também. Ele está com leucemia avançada. Então oramos por ele também, pedindo que Deus esteja presente na vida dele, abençoando a ele. Esses são os pedidos que eu tenho aqui de saúde também, de situações de saúde. Tem mais algum que a gente não saiba? Lembrando? Parente, amigo, vizinho? Marlene? Vamos então contigo, Marlene, aí. Vamos orando por ela lá também, com certeza. Né? Dia 6 de julho, a minha sobrinha, a Natália, está de aniversário. Tá bem, vamos orar por ela também. Aniversário. Tá bem. Mais alguma situação? Não? Então tá, nós vamos então agora para esse momento de oração, né, pedindo que Deus esteja presente na vida de vocês. Querido Deus e amado Pai do céu, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de desfrutar do teu cuidado, do teu amor, de receber as recompensas pela nossa fidelidade, por termos assim essa conexão contigo através das bênçãos que se renovam nos aniversários e também nas situações de saúde, quando experimentamos mais de perto o teu amor. Pedimos a Deus que abençoe os aniversariantes, permitindo que eles continuem desfrutando de paz, amor e bondade, que continuem fiéis também a Ti, que continuem sempre com os Teus santos anjos ao redor deles, para protegê-los de qualquer situação de dificuldade, seja da alma ou do corpo. Que a Tua bênção se espalhe no caminho deles por mais um ano, permita que assim eles possam viver em segurança, amor e bondade. Pedimos também a Deus pelos que estão em dificuldade de saúde, que Tu amorosamente atendas à necessidade de cada um, Tu conheces melhor do que nós, e que aqueles que ainda precisam aguardar um tempo maior, que eles tenham esperança, que eles tenham consciência de que não estão esquecidos, que estão debaixo da Tua mão também. Sabemos que o Teu tempo é diferente do nosso tempo, e às vezes as doenças perduram mais do que imaginamos. Por isso pedimos que nos dê a fé de sermos persistentes, de não deixarmos a esperança se terminar dentro de nós.
que possamos assim, com a Tua graça e com o Teu amor, buscar sempre a Tua ajuda para resistirmos aí diante das provações. Pedimos esse Teu olhar por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades maiores, pois sabemos que em meio às dificuldades, às vezes, não conseguimos nem mesmo orar. Por isso oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, parentes, conhecidos, para que Tu estejas amorosamente presente na vida de cada um, abençoando e protegendo a todos. Que a Tua graça se renove na vida das famílias da nossa comunidade, que cada família possa ter sempre também a Tua proteção, o Teu amor e a Tua orientação. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.